Olá, você que acompanha o canal. Caso seja novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito prazer, sou a professora Mônica, tenho formação em pedagogia, com especialização em gestão de pessoas, Master Coach Practitioner. Nos últimos anos, venho me dedicando aos estudos de neurociência, neuroeducação e aqui estou aprendendo com o desafio de entregar conteúdo diferenciado e de alta qualidade para você. Aqui no canal a gente fala sobre alta performance, crescimento pessoal contínuo, qualidade de vida. Tem histórias, dicas de culinária, de livros, de ferramentas super poderosas para promover mudanças e otimizar os resultados em cada área da sua vida. Neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, tem a Psicologia da Mulher Maravilha. Dedico a todas vocês, super mulheres, em sua jornada diária repleta de desafios. E também a vocês, pais, maridos, filhos, irmãos, enfim, a todos que compreendem o valor da união, independente de credo, raça, gênero. Pois muito bem, este exemplar que tenho em mãos é uma edição de 2017 pela editora Única e foi um presente de uma super irmã, amiga, mãe, tia, filha, avó. Parabéns pelo seu dia, doutora Ana. Super beijo, irmã. E um beijo também para a doutora Melina, super incentivadora do canal. Valeu, Mel, super indicação. Eu amei o livro. Olha só o charme da capa desse livro, capa metálica, cintilante, exibindo aqui o traje da Mulher Maravilha. Um livro denso, vem aí com umas 304 páginas para ser lido bem devagarinho, assimilando a psicologia por trás desta super heroína de todos os tempos, que deixou aí o seu legado com 81 aninhos. Ela nos ensina que toda mulher pode e deve se encontrar o seu lugar no mundo e fazer história. Ao iniciar a sua jornada e se tornar a Mulher Maravilha, a heroína das histórias em quadrinhos dos anos 40 vê o que suas irmãs de batalha tanto temiam: violência, sangue, mas também encontra motivos pelos quais lutar. Além de influenciar positivamente o feminismo, continua representando temas atuais, tornando-se ícone de luta por um mundo melhor, com justiça, paz e igualdade. O superpoder da Mulher Maravilha é a compaixão. Em toda mulher bate um super coração, emanando generosidade, cuidados e amor sem medidas. Qual de nós, mulheres, não se identifica? Quantas de nós não gostaria de usar esse look de heroína, incorporando força e poder capaz de blindar o planeta, afastando guerras, violência, vírus? Por falar em vírus, deixem aqui nos comentários em quem vocês usariam o laço da verdade. A título de contextualização, em meados do século XIX, quando o psicólogo William Marston impactou culturalmente o mundo dos quadrinhos, criando a poderosa Mulher Maravilha, havia em curso nesse universo de super-heróis a Segunda Guerra Mundial, quebrando estereótipos de gênero e lançando a mulher em cargos que iam desde enfermeiras a pilotos de aviões, alcançando a esfera do extradoméstico. A personagem reflete ainda o movimento sufragista, que consistiu em uma luta de reivindicação pela participação ativa das mulheres na política, concedendo a elas o direito de votarem e serem votadas.
Nos anos 70, a Mulher Maravilha saltou dos quadrinhos para as telas de TV e do cinema, imortalizada por Linda Carter, rodopiando com uma fantasia, uma transformação visual icônica, que é apenas a representação de uma mudança psicológica. Em 2017, a Mulher Maravilha estreou seu filme solo, o primeiro focado em uma super-heroína e ainda dirigido por uma mulher. Além da velha história de salvar o mundo, o grande atrativo de um romance, no qual o homem é o ser frágil. Revelando a mitologia e força feminina por trás da personagem, alcançou sucesso de bilheteria em todo o mundo, ultrapassando os 100 milhões de dólares. Então, aqui na orelha do livro, lemos o seguinte: ela é a representação perfeita do verdadeiro significado da palavra maravilha. Domina as virtudes que procuramos: sabedoria, coragem, justiça, temperança, transcendência e humanidade. Enxerga o que o ser humano tem de melhor e tem esperança em nosso mundo, muitas vezes mais do que nós mesmos. Defensora do amor, da verdade e da igualdade, a Mulher Maravilha se tornou um dos maiores ícones que conhecemos. Ela é independente, questiona os papéis de gênero impostos na sociedade em que vivemos, lidera e luta contra a prática da dominação exercida por regimes corruptos e pelo comportamento abusivo por parte dos homens. Através de sua jornada, a princesa guerreira abre o caminho que nos leva com coragem ao desconhecido, mais fortes para enfrentarmos nossos inimigos internos e externos e capazes de voltar ao nosso mundo como pessoas melhores. As virtudes da Mulher Maravilha traduzem as respostas que buscamos na atualidade, e é por isso que esta obra se faz tão necessária, pois entender o que está por trás da sua criação pode ser o caminho para transformarmos as lições da ficção em prática social. E na contracapa temos umas questões intrigantes. Como as relações familiares contribuem para a independência, a moralidade e o altruísmo? Como os estereótipos de gênero podem afetar potenciais lideranças e o que a heroína nos ensina sobre eles? Por que ela deve ser a grande inspiração para todos nós? E vem prefaciado pela quadrinista, cartunista e pesquisadora de história em quadrinhos, Trina Robbins. E ela diz o seguinte: os homens governavam e as mulheres serviam. A mulher podia ser enfermeira, mas jamais médica, costureira, mas nunca piloto. Como secretária, podia registrar tudo o que lhe ditavam, mas ela mesma nunca ditava nada. Até a Mulher Maravilha, ao se filiar à Sociedade da Justiça de todos os super-heróis, teve de assumir o papel de secretária. E ela se diz assim feliz com a publicação do livro que resgata o papel original da Mulher Maravilha, uma clássica heroína mítica. E temos aqui na introdução: os super-heróis tendem a encarnar a ideia de que todo indivíduo que se esforça por fazer a coisa certa pode tornar o mundo melhor. A Mulher Maravilha ultrapassa essa concepção ao mostrar que qualquer indivíduo pode ser melhor do que já é. Ela quer ajudar as pessoas a descobrirem o melhor dentro de si mesmas. O laço mágico de Diana, conhecido por forçar as pessoas a dizer a verdade, representa seu comprometimento com a verdade. Markson popularizou o método de aferir uma reação fisiológica para tentar avaliar o grau de honestidade de acusados em processos criminais. Olha que frase interessante da personagem: a primeira vítima da guerra é a verdade. E o livro vem dividido em 5 partes. Na primeira parte, vem falando um pouquinho do mundo do Criador. Parte 1,
um pouquinho da psicologia no tribunal, o outro legado de William Marston. Ele fez uma descoberta durante um experimento em 1915 e encontrou a correlação entre a mentira e o aumento da pressão arterial sistólica. Por meio desse indicador, foram identificadas diferenças significativas entre as pessoas que estavam dizendo a verdade e aquelas que mentiam. Marston explicou que o aumento da pressão arterial era uma reação emocional, sobretudo consequência do sentimento de medo, mas também da raiva. De acordo com o pesquisador, a pressão arterial daqueles que mentem se eleva porque estão reagindo ao estado de perigo em que se encontram, ou seja, a possibilidade de serem descobertos enquanto tentam conscientemente ignorar o medo. Em 1940, quando os quadrinhos protagonizados pelo Super-Homem e pelo Batman estouraram e viraram uma febre no país, Marston, entusiasmado com o sucesso dos quadrinhos, foi convidado a criar o seu próprio super-herói. E ele recebeu uma sugestão da esposa, que fosse uma super mulher, afinal já tinha homens demais nas histórias. Marston não mais acreditava que o empoderamento feminino fosse algo necessário, passou a considerá-lo inevitável e assim fechou parceria com o desenhista Peter para criar a Mulher Maravilha, arquétipo da mulher que Marston acreditava que deveria governar o mundo. A personagem era o oposto das mãos masculinas sujas de sangue, dos super-heróis homens que dominavam as bancas e também representavam o meio de os jovens leitores se acostumarem com a ideia de mulheres no poder, o que facilitaria a iminente revolução matriarcal. E o livro traz alguns arquivos da virtude. O arquivo da virtude 1 é a justiça. A principal característica de um super-herói, justiça, a busca pelo que é correto e justo para todos. A aplicação das leis e os julgamentos não são um sistema encorajador de sabedoria ou de temperança. Eles pertencem ao sistema da justiça, no qual William e Elizabeth Marston trabalharam como psicólogos e também advogados. E é por esse motivo que a equipe de super-heróis a qual a Mulher Maravilha se filia recebe o nome de a Liga da Justiça da América, na Era de Ouro dos quadrinhos. A justiça, como parte integrante da personalidade, é uma das 6 virtudes. Continua aqui na página 72. A virtude da justiça depende dos pontos fortes relacionados a aspectos como a cidadania, dignidade e liderança. Cidadania implica tanto a conexão como o compromisso com o bem comum. No nível mais simples, pelo bem do próprio grupo, em nível mais amplo, por todos e em todos os lugares. Embora faça escolhas heróicas, o super-homem não escolhe abandonar o mundo em que vive, tampouco o Batman opta por deixar o país para trás. A Mulher Maravilha, ao contrário, se voluntaria a desistir de tudo que tem para poder ajudar e conhecer o mundo. O modo justo, marcante e inspirador com que a heroína trata o próximo faz dela símbolo de esperança, justiça e heroísmo. A liderança, o poder ou a habilidade de orientar grupos pode ser exercida de modo direto ou indireto, ditatorial ou democrático, combativo ou cooperativo, rígido ou complacente. Quem serve à justiça se sai melhor quando consegue compelir os outros a fazerem a coisa certa. Embora a Mulher Maravilha da Era de Ouro, a princípio, comece a integrar a Liga da Justiça, os maiores heróis da Terra, como secretária do grupo durante a Segunda Guerra Mundial, ela se mostra uma líder forte e sensata em várias das aventuras da Liga. De 1960 aos inícios dos anos 80, a Liga da Justiça mantém um esquema rotativo na presidência. Em vez de ter um líder fixo, um novo membro assume a cadeira da liderança
a cada reunião mensal, atribuindo tarefas individuais que deverão ser executadas pelos integrantes durante as missões desse respectivo mês. A Mulher Maravilha, a única mulher que compõe a equipe nas primeiras histórias publicadas, desde o princípio, participa do revezamento de liderança com os outros membros. E ainda na parte 2, capítulo 6, vem falando de individuação e psicologia do renascimento. Nossas experiências determinam boa parte de quem somos como indivíduos. O psiquiatra Carl Jung chamou esse processo de individuação ou renascimento. Diana passa por um processo semelhante ao se tornar a Mulher Maravilha, com sua missão, poder e identidade profundamente arraigados em sua maquiagem psicológica, como descreve um renascimento detalhado. De modo geral, os super-heróis são fortes, compromissados, resilientes, habilidosos e superiores, tanto do ponto de vista físico como do psicológico, qualidades que combinam com o feminismo e a mitologia presentes na Mulher Maravilha. Todas as Amazonas nascem a partir da alma de uma mulher assassinada. Isso se torna uma história de renascimento. Antes de se transformar em Mulher Maravilha, Diana passa por diversas transformações. Jung postulou o fenômeno do renascimento como uma série de experiências transformadoras que modificam a vida, a personalidade e a existência do indivíduo. Para Jung, renascer significa enfrentar conceitos primevos sobre a vida. Tais transformações estão diretamente relacionadas ao nascimento de Diana e ao fato de ela se tornar a Mulher Maravilha. E no capítulo 7 continua falando da heroína e a jornada do herói. Mas o que faz de alguém um herói? O psicanalista austríaco Otto Rank foi um dos primeiros a estudar os mitos de heróis sob a perspectiva da psicologia. Identificou certas regularidades inerentes ao surgimento dos heróis e que, segundo ele, compõem uma estrutura esquelética do seu nascimento e crescimento. Não raramente, o período que precede o nascimento de um herói é marcado por conflitos, como a dificuldade da mãe de engravidar, estupro, abuso sexual ou ainda presságios em torno da gravidez. O período que antecedeu o nascimento da princesa Diana foi marcado por violência e discórdia. O mundo se via às voltas com a violência contra as mulheres e a própria mãe de Diana foi vítima da brutalidade de um homem. Cunhada em 1949 por Joseph Campbell, a jornada do herói ou monomito é a base universal dos heróis e de suas missões, encontrada em mitos de diferentes épocas e regiões. Todos os heróis, a despeito de suas histórias, têm uma jornada em comum, uma jornada perfilada por angústia e adversidade, mas que inevitavelmente leva à conquista e à vitória. A humanidade se sente atraída por essas histórias em um nível muito mais profundo do que o do mero entretenimento. Ansiamos por histórias que recriam a nossa própria experiência de triunfo sobre a tragédia. A longevidade da Mulher Maravilha é a prova viva da forte atração que sentimos por ela e pelos diferentes modos com que suas aventuras refletem a experiência do ser humano. E chegamos então aos arquivos da virtude 2, sabedoria e conhecimento, identificadas como uma virtude pelos psicólogos positivos. Sabedoria e conhecimento envolvem a aquisição e o uso do conhecimento para se viver bem. Essa virtude se destaca pelas principais forças: criatividade, curiosidade, mente aberta, paixão pelo conhecimento e perspectiva. Marston era flexível e criativo, compreendeu a importância da aplicação da psicologia na cultura popular. A Mulher Maravilha
A contribuição mais permanente de Marston para os quadrinhos foi uma maneira criativa de expor jovens leitores ao ideal feminino, visualizado pelo psicólogo. O jeito aberto de pensar da Mulher Maravilha fica muito claro na sua jornada rumo aos Estados Unidos. Embora tenha vindo de um lugar isolado, rapidamente a super-heroína se envolve com a nova cultura. Diana aprende uma língua nova, um jeito diferente de se vestir, bem como as preocupações de um mundo maior. Em vez de fugir de volta para a vida que sempre teve, ela procura entender o funcionamento do seu novo mundo e empenha-se por descobrir o que deve fazer para melhorá-lo. Finalmente chegamos na parte 3, no capítulo 8, quando a mãe compreende que a filha é uma filha do mundo, aquele vínculo entre mãe e filha. A Mulher Maravilha, mais do que a maioria dos super-heróis, é alicerçada pelo desenvolvimento moral pós-convencional. Seus poderes superam os de outros super-heróis e sua bagagem cultural, com foco em um bem maior, a encoraja a deixar a Ilha Paraíso. Uma lição fundamental que a Mulher Maravilha aprende com a mãe é a importância da redenção. A sabedoria de Hipólita auxilia a Mulher Maravilha a ser misericordiosa em sua missão no mundo dos homens, o que a diferencia dos heróis do gênero masculino, que dispensam julgamentos a respeito de malfeitores. No capítulo 9, que trata das identidades múltiplas, os três egos coexistentes, o real, o ideal e o desejável, e dos malabarismos da Diana para lidar com esses três egos. Tenho inveja de mim mesma quando sou a Mulher Maravilha. Nada que eu faça como Diana Prince, uma mulher normal, impressiona as pessoas. Preciso me transformar na sensacional Mulher Maravilha para que me notem. Diana. Super-heróis normalmente têm múltiplas identidades, mas não somos todos assim? A maioria das pessoas tem fantasias, sonhos e objetivos a respeito do que almeja ter e ser, além de carregar ansiedade e medo sobre o que pode, mas não quer se tornar. Também afeta a maioria de nós a pressão dos desejos de terceiros sobre o que fazemos, especialmente quando esses desejos não são compatíveis com os nossos. A Mulher Maravilha faz verdadeiros malabarismos com sua identidade dupla. Mas será que tal multiplicidade de egos também causa dor à jovem heroína? Chegamos ao capítulo 10, Nasce uma Deusa, o desenvolvimento infantil e a Mulher Maravilha. E olha que legal a frase que Hipólita fala para sua filha Diana. Abre aspas. Você sempre me enche de orgulho, filha. Fecha aspas. Atenção, pais. Não economizem elogios aos seus filhos. A infância de Diana foi marcada por uma mãe presente, amorosa e acolhedora, que construiu um ambiente propício para o crescimento, a descoberta e a aventura. E tudo isso contribuiu para a heroína que a Amazona viria a se tornar. Até mesmo as relações interpessoais da fase adulta são, de certo modo, herança daquilo que foi vivido no relacionamento entre pais e filhos. As crianças respondem à positividade de seus cuidadores. Crianças positivas conseguem expressar suas emoções, são sensíveis e ternas. De modo geral, as emoções positivas promovem a conexão social com os outros, o que, por sua vez, aprofunda ainda mais as emoções positivas. A comunidade das Amazonas cria um berço de interações positivas para Diana. O bem-estar da mãe, físico e mental, tem um impacto significativo no comportamento pró-social da criança. E chegamos ao capítulo 11. A compaixão é meu superpoder. Abre aspas. Meus adversários veem o amor que sinto como defeito da minha armadura.
O que eles não sabem é que esse mesmo amor me dá força, fecha aspas, Mulher Maravilha, e faz um link da compaixão com a saúde. As práticas de compaixão parecem ter múltiplos efeitos positivos na saúde física e psicológica e, bem como os elementos que a compõem, auxiliam na redução de inflamações do organismo. Além da melhoria da saúde física, a compaixão pode aumentar a resiliência psicológica e a capacidade de cura do organismo. Aumenta a massa cinzenta, diminui as inflamações e mantém os telômeros mais saudáveis. E todos esses fatores contribuem para se ter mais saúde e longevidade. A compaixão reduz os sintomas de depressão, ansiedade e do estresse pós-traumático, aumentando o humor positivo. De modo geral, a Mulher Maravilha tem razão em acreditar que é a capacidade de amar o próximo e compadecer-se dele que lhe proporciona força, visto que a prática da compaixão melhora as condições físicas e psicológicas dos indivíduos. Amor é tudo de que você precisa, mas que tal se tornar maravilhosa? Inscreva-se no canal Finalmente Professora Mônica. Ative o sininho e você receberá um link avisando da segunda parte desse livro, que continua aqui no capítulo 12, ensinando a ser maravilhosa. Até lá, vou ficar aqui torcendo para que corajosa e amorosamente mulheres e homens que habitam este maravilhoso mundo estejam dispostos a combater a guerra, a sede de poder, de domínio e a opressão. Paz e